Saudações a todos, vamos retomar nosso curso de termodinâmica básica e dar prosseguimento ao estudo sobre a máquina térmica de Carnot, a máquina termodinâmica de Carnot ou o motor térmico de Carnot. Muito bem. Então, aqui nós temos o gráfico em duas dimensões, pressão em relação ao volume. Nós temos 4 pontos destacados e 4 trechos de evolução do sistema termodinâmico, cada trecho relacionado a uma determinada linha. Essa linha possui infinitos pontos, é uma linha contínua, conforme explicado e analisado e estudado pela análise real, uma área da matemática pura. E então, cada ponto que compõe essa linha contínua representa uma configuração de estado termodinâmico de um sistema termodinâmico que, nesse caso em particular, está submetido às condições impostas pelo ciclo termodinâmico de Carnot. Então, a primeira fase é uma fase de evolução termodinâmica do ponto A até o ponto B, e essa fase ocorre uma espécie de expansão, ocorre efetivamente uma expansão como nós poderíamos escrever, uma expansão isotérmica do tipo reversível, uma vez que a máquina térmica de Carnot ela é uma máquina térmica do tipo reversível. Então, o ciclo termodinâmico é reversível. Muito bem. Em si é reversível, pois o ponto final, o inicial, coincide com o ponto final. Então, aqui nós temos uma expansão térmica do tipo reversível, porque nós poderíamos, então, lá no processo termodinâmico organizado laboratorialmente, experimentalmente, é possível fazer, aqui é uma expansão, é possível fazer exatamente o mesmo caminho de evolução termodinâmica no sentido inverso, ou seja, numa compressão isotérmica. Então, vamos considerar que a expansão isotérmica do tipo reversível, que é o que efetivamente ocorre, um aumento no volume de A para B. Por quê? Porque o volume C é maior que o volume B, que é maior, por sua vez, o volume D, que é maior que o volume A. E também a pressão do ponto A é maior do que a pressão no ponto B, que é maior que a pressão no ponto de configuração termodinâmica D, é maior que a pressão no ponto de configuração termodinâmica C. Importante essas informações. E então essa expansão isotérmica ocorre, e ela é do tipo reversível, e há, nesse caso, uma transferência de calor, da fonte quente para a máquina térmica. Essa transferência de calor Q1 é transferida para a máquina térmica de Carnot, e isso ocorre isotermicamente. Aqui temperatura T1, então esse processo ocorre em uma temperatura T1, considerando sempre uma temperatura T1 ao longo da evolução do sistema termodinâmico. Muito bem. Agora vamos analisar essa curva, AB, a curva AB, nós já explicamos, esta curva é uma curva essa curva AB, aqui, AB, ela é uma curva do tipo isotérmica. Curva isotérmica com temperatura T1. Muito bem, agora vamos analisar o trecho de B para C. O trecho de B
para C. No trecho de B para C, nós temos uma expansão, e aqui vale também informar que o volume do ponto B é maior do que o volume do ponto A. Isso implica que essa variação de volume, que é, vamos escrever aqui, ainda falando sobre AB, nós temos variação de volume de A para B. É o volume B menos o volume A, sabendo que o volume B é maior do que o volume A, isso implica que variação de volume de A para B é maior do que zero. Então nós temos uma expansão isotérmica do tipo reversível. Muito bem, agora vamos analisar aqui de B para C. De B para C. Então, de B para C, nós temos uma expansão adiabática, do tipo reversível, E essa expansão adiabática do tipo reversível, se é adiabática, então a quantidade de calor trocado ou de energia térmica trocada é igual a zero, não há troca de energia térmica. A questão é que essa curva ocorre nesta curva, como podemos aqui considerar, aqui é B, aqui C. Essa curva é uma curva adiabática. Isso significa que qualquer troca de calor aqui é igual a zero. Também nós sabemos que aqui existe uma curva associada, que é uma isoterma com temperatura T1, e então nós temos uma outra curva termodinâmica associada, que é outra isoterma com temperatura T2. Então, o que ocorre nesse caso, vamos utilizar esse espaço, o que ocorre nesse caso é que nós temos temperatura T1 maior do que temperatura T2. A variação de temperatura de B para C, é a temperatura T2 menos T1. Isso significa que essa variação de temperatura de B para C é menor do que zero. Nós temos uma diminuição de temperatura da isoterma T1 para a isoterma T2. E essa expansão é uma expansão adiabática do tipo reversível. O volume C é maior do que o volume B. Isso implica que a variação de volume de B para C é VC menos VB, e isso é maior do que zero. Então ocorre uma expansão adiabática do tipo reversível, um aumento no volume, uma diminuição na temperatura. Ainda discutindo, aqui vale discutir no trecho entre A e B, ainda existe um detalhe importante que eu esqueci, mas a curva é isotérmica. Então, se a curva é isotérmica, temperatura T1 constante, então isso implica que a variação de temperatura de A para B é igual a zero, uma vez que nós estamos considerando temperatura constante. Então, a variação de temperatura de A para B, da evolução do sistema termodinâmico do ponto A para o ponto B, essa variação de temperatura é igual a zero, voltando para o caso entre A e B, por esse trecho. Para o caso entre B e C, mais uma vez, expansão adiabática do tipo reversível, com variação de temperatura menor do que zero, ou seja, com diminuição da temperatura do sistema termodinâmico e aumento do volume ocupado pelo fluido termodinâmico, que pode ser um gás ou um vapor. No caso, um gás, vamos considerar.
Muito bem, então agora nós precisamos analisar de C para D e de D para A, completando o ciclo termodinâmico de Carnot. Vamos encerrá-lo neste ponto e retomaremos tratando dos trechos de C para D e de D para A. Muito obrigado.